Obrigado, presidente. Quero cumprimentar demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, falar de escrita, secretário Cine, demais pessoas que nos assistem. Quero dizer que me furtei de falar nas explanações pessoais, porque, como vocês estão vendo, estou um pouco afônico e eu quis me preservar para falar para vocês um pouco sobre o Fast Queijo. Fast Queijo que se encerrou no domingo passado, 28 de julho, 24ª edição. Este ano tivemos uma situação atípica do que foi nos outros anos, o Fast Queijo. Lá em final de março, quando começamos as reuniões com a diretoria, estávamos trabalhando em cima de um modelo que sempre foi o Fast Queijo. Claro que com algumas coisas que a gente iria implementar e pensava em implementar para essa edição, mas recebi uma ligação do comandante do Corpo dos Bombeiros e tive que participar numa reunião com eles, e daí em diante mudou toda a situação. E os senhores e as senhoras acompanharam que tivemos que fazer muitas adaptações no espaço para poder realizar o evento. E quem já participou de diretoria, esteve diretamente ligado, sabe que realmente foi um trabalho muito grande que foi feito. A começar pela instalação de hidrantes, né, que como o prédio ele teve o seu habite ser renovado em 2001, ele se enquadra na lei de 1997, aonde que prevê que salões, enfim, salas com mais do que 750 metros quadrados precisa de instalação de hidrantes. E colocamos 3 lá no salão. E eu quero fazer um agradecimento aqui à empresa Tramontina por ter cedido o ponto de água, onde que não tivemos um gasto ainda maior. Quando eu falo gasto, é município juntamente com a paróquia, porque fizemos uma parceria aí para executar esse trabalho que vai ficar para a comunidade. Teremos a festa de São Roque agora no dia 18 de agosto. Deverá esta semana abrir mais uma porta lá no salão, para poder se adaptar realmente ao tamanho do espaço, às saídas de emergência que precisa ter. Então, tudo isso foi um trabalho muito grande, juntamente com a paróquia, que nos deu total autonomia para executar. Quero dizer também que a diretoria foi realmente de relevância e importância na execução disso, que trabalhou muito. Todos os pares da diretoria pegaram junto com a gente e fizeram um trabalho espetacular para que a gente realizasse. Então, em cima disso, nós tivemos que replanejar o Fast Queijo e para uma outra realidade, controles de públicos, onde que não poderíamos ter um controle visual e sim um controle eletrônico. E como é que nós íamos fazer? Aí buscamos uma empresa que pudesse nos fornecer um sistema, um serviço, onde que ao acessar daria ao público que tivesse interno, e a grande maioria esteve lá e viu isso, e era interligado as duas catracas para que se fizesse este controle. Claro que isso tudo são investimentos, e investimento alto. Quando você fala em sistema, informática, é muita coisa que envolve isso. Foi um trabalho aí de praticamente 45 dias para essa empresa poder entregar o sistema ali para poder funcionar e atender a necessidade. E com isso tivemos uma redução grande de público. Mas graças a Deus, nosso planejamento foi todo ele feito em cima de 18 mil visitantes, e tivemos a felicidade no dia 28 à noite encerrar com 18.316 visitantes. Então quer dizer que um planejamento que realmente foi muito certo, deu muito certo. Tá? Tivemos lá o Fast Queijo, o mini Fast Queijo dos idosos, pela primeira vez aconteceu no salão paroquial, onde tivemos os colegas, a Lourdinha, o Ari, que eu cumprimentei lá, tiveram visitando. Então acho que atendeu bem a necessidade desses idosos, e quero dizer que para isso buscamos um recurso junto ao Banrisul para poder custear as despesas, juntamente com
a Secretaria de Assistência Social, que já tinha um valor despendido lá. Então, não saiu da verba do Fast Queijo, todos os recursos a gente buscou a parte disso, só para deixar bem claro, mas foram 1.400 idosos que puderam estar dentro do ambiente do Fast Queijo. Acredito que ficaram muito felizes e muito satisfeitos em poder ter essa oportunidade. Tá? Nós também trabalhamos bastante nessa situação, em dizer que acreditamos sim que teremos ainda um resultado positivo, mesmo com todos os investimentos que tivemos que fazer a mais aí para a realização desse evento. O resultado positivo não é o mais importante. O importante é atender a todos os visitantes da melhor maneira possível, e acredito que sim, quem esteve lá saiu daí muito satisfeito, porque conseguiu realmente desfrutar do que oferece o nosso festival. Por isso que ele é o melhor festival gastronômico da Serra Gaúcha, e não tenho dúvida que este ano aí ele atendeu realmente essa necessidade, porque mesmo no sábado à noite, com um público total lá de 1.600 pessoas, dava para circular no salão e poder visitar a todos os estandes. Também tenho que agradecer muito ao pessoal dos serviços, da cozinha, churrasqueiras, os garçom, pessoal da limpeza, segurança, toda a equipe técnica e todos os voluntários e a diretoria pelo empenho que tiveram. E graças a Deus tivemos alguns pequenos problemas, onde que o maior problema foi a falta de água, que isso eu quero ressaltar. No primeiro sábado tivemos um problema de abastecimento de água da Corsan, pois estava muito calor e com certeza estava sendo usado muita água nas casas, e a água estava indo, segundo a explicação, estava indo para os bairros e o centro não tinha a capacidade suficiente para poder abastecer o salão. Mas, de prontamente, os bombeiros nos atenderam. Também quero agradecer especialmente a eles, e nos colocaram a água ali necessária para poder atender a necessidade. Então, um trabalho realmente muito, muito grandioso de todos, da comunidade que se envolveu muito participando das atividades paralelas. O colega Daniel aqui esteve presente na bocha aí, que é um grande incentivador da bocha. Parabéns pela conquista do Campeonato Brasileiro aí, pela seleção gaúcha. E dizer que com isso o nosso dever foi cumprido. Tá? E eu quero aqui fazer uma menção que eu falei aqui há um mês e pouco atrás, quando usei a tribuna, dizendo que os colegas vereadores estavam liberados aí para o Fast Queijo. Com certeza, sempre estiveram, porque é um dever nosso de fiscalizar as obras do Executivo. E aí tem muito dinheiro público. Então, talvez fui mal interpretado, mas quando eu falo em fiscalizar, era ir lá, visitar o festival, ver se estava tudo certo, fazer as críticas, vir aqui usar a tribuna e criticar se tinha que criticar. Então, é isso que eu quis dizer. E também cumprimentar os colegas que foram e pagaram o seu ingresso, porque nada mais do que quando vai para aproveitar o evento com a família, com os amigos, tem que pagar o ingresso e lá realmente e como um cidadão comum. Mas também dizer que não precisava também ser divulgado nas redes sociais como foi aí que pagou o seu ingresso. Eu acho que isso ficou muito ruim para todos nós que somos vereadores. Então, penso que nada mais do que obrigação pagar o seu ingresso como cidadão, mas também, como vereador, poderia ter visitado e visto o que estava acontecendo esse ano para poder trazer para a comunidade. Pois não, vereador Almir? Sim, agradeço a parte, Adenir, e realmente um agradecimento todo especial meu e na nossa representatividade, porque uma coisa é tu ver o Fast Queijo do lado de fora, e outra coisa é estar envolvido no Fast Queijo, fazer parte da diretoria, ser o presidente e ter a responsabilidade de conduzir uma festa do tamanho que é o Fast Queijo a bom termo, e ainda com as novidades que teve e que tiveram que ser impostas nesse ano. Então a gente sabe que é desde do faxineiro que está lá limpando o chão, desde do cozinheiro, do churrasco, o pessoal que vai para se divertir e para comer. Eles não querem saber se falta água, não querem saber se deu problema no churrasqueiro ou na churrasqueira ou no resto da comida. Então, realmente, estão de parabéns toda a diretoria, uma diretoria voluntária. Nós já tivemos também
atrás disso aí na organização, e a gente às vezes não tinha aquela dimensão que é estar na frente e estar por trás disso aí. Então, acho que é uma festa que tem que continuar, tem que ser bem administrada, mas realmente quem está lá está de parabéns, porque atender a todas as exigências e a responsabilidade que tem, graças a Deus, nunca aconteceu nada em Barbosa. O que aconteceu em Santa Maria, muito bem poderia ter acontecido num Festa e Queijo em anos anteriores aqui, porque realmente era um estupim lá, às vezes colocava 2, 3 mil pessoas lá dentro, e imagina se aquilo lá desse alguma coisa. Então, eu acho que essas inovações são necessárias, vem pela segurança e pelo bem das pessoas que lá estão. Então, meus cumprimentos a ti, como presidente, e a toda a diretoria, e ao pessoal que trabalhou. Pessoal voluntário que realmente faz um grande serviço para o município. Obrigado, Valmir. Eu quero dizer que eu só estive à frente, liderando esse processo. Quem realmente trabalhou muito foi isso que você falou, Daniel. Os voluntários que lá estiveram e todos os serviços que nós tivemos. Em todos os momentos lá, eles sempre tiveram desprendimento e a atenção em atender a todos. E como você falou, nós tivemos 3 incidentes sem nenhuma gravidade, né, dentro do Fest Queijo, aonde que a gente sabe que aí tem um copo na mão, tem um garfo, que é uma arma, e que a bebida é liberada, né? Então, um evento desse porte, realmente nós podemos ficar muito felizes e dormir tranquilo que, mais uma vez, Carlos Barbosa cumpriu com o objetivo e atendeu a todos que nos visitaram. Rafael? Obrigado, vereador Denir. Nós acompanhamos a tua dedicação como presidente dessa edição do Fest Queijo, assim como os demais membros da diretoria voluntária. Acho que o mínimo que nós, como vereadores, como representantes da comunidade, podemos fazer nesse momento é agradecer e parabenizar o trabalho que foi realizado nessa edição. Nós vimos que, mais uma vez, o Fest Queijo foi um sucesso, assim como os eventos paralelos que foram realizados. Nós acompanhamos as dificuldades que foram enfrentadas para a realização dessa edição da festa, os desafios, as modificações na legislação que nós tivemos, e tudo isso vocês conseguiram superar, principalmente com planejamento, pelo que nós podemos perceber. Podemos perceber tudo que planejaram aconteceu, tudo deu certo porque teve envolvimento, participação, e foi muito bem pensado esse festival. Eu acho que esse sucesso se deve ao trabalho de todos vocês como diretoria, pelo empenho. Mais uma vez, Carlos Barbosa conseguiu realizar uma grande festa. Quem foi gostou, e o Fest Queijo se reforça mais uma vez como uma das principais instituições do nosso município. Um dos principais eventos de divulgação do nome de Carlos Barbosa para a região, para o estado e para o país. Outra coisa importante também que eu vejo é que essa edição conseguiu deixar um legado importante para as demais edições. Foram feitos investimentos, foram feitas modificações, alterações no formato da festa, e uma grande experiência fica para as próximas edições. Acho que isso também é um ponto importante, precisa ser ressaltado. Tudo deu certo porque teve esse comprometimento de vocês, e presidente Denir, vereador Denir, fica aqui mais uma vez os cumprimentos pelo trabalho realizado. Obrigado, Rafael. Mas, como eu falei antes, todos os créditos aí de todos é para a equipe de trabalho. Estive só liderando esse processo, mas a equipe foi fundamental, trabalhou muito e se dedicou. Então, quero acreditar todo o sucesso do Fest Queijo a eles, que realmente foi eles que se dedicaram e trabalharam muito para a realização desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, participaram intensivamente e ativamente todos dentro da sua diretoria, cada um cuidando da sua parte para poder atender as necessidades. E como foi falado aqui, realmente as alterações foram grandes, principalmente nesse controle de público, porque a empresa teve que desenvolver o software para poder atender a isso. Não tinha isso pronto. Ela teve que desenvolver dentro da necessidade que a gente passou para eles, e eles fizeram todo esse processo. Contanto que hoje, se vocês acessarem o site da Fierg, está lá, a única empresa que tem essa inteligência é eles no estado, e podem atender esse tipo de
de comportamento de público e afim. Então, eu quero agradecer novamente a todos, agradecer aos colegas vereadores, a população de Carlos Barbosa que se empenhou e trabalhou junto conosco nos eventos paralelos. Tivemos aí as Olimpíadas com 170 participantes. Então, cada ano ela vem crescendo e, quem sabe, ano que vem passe de 200, outras comunidades participam, porque realmente é muito bom. Na bocha, no bolão, no truco, lá no CTG e no futsal. Então, tudo foi realmente muito bonito. A Rústica, que na semana passada envolveu mais de 330 atletas de todo o estado. Então, é o nome de Carlos Barbosa. Eu acho que, acima de tudo, quando a gente está liderando um processo, tem que pensar no município e levar o nome de Carlos Barbosa para todos os lados. Como falou o Baroni aí, Carlos Barbosa está na mídia mais uma vez, com IHDM, né? Então, eu acho que é isso que é importante. IDHM. Né? Então, obrigado, presidente, obrigado a todos e uma boa noite a todos. Vereador Rafael. Presidente, colegas, comunidade que acompanha a nossa sessão, eu quero, mais uma vez, destacar pontos importantes que até já havia ressaltado na última sessão, os colegas, alguns novamente ressaltaram na sessão de hoje, pontos importantes que colocaram nosso município em destaque, alguns pontos positivos, outros negativos. Eu queria começar primeiro complementando até aquilo que já havia adiantado nas explicações pessoais da última sessão. Realmente, Carlos Barbosa se confirmou como o segundo município em desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um considerável avanço no IDHM, superamos municípios importantes, municípios maiores, com mais tempo de história. Um fato importante foi ressaltado amplamente pela mídia, não só pela mídia local, mas pela mídia regional e nacional também. O colega Baroni, até nas suas explicações, até tocou num ponto que eu queria destacar aqui na tribuna. Nós tivemos algumas notícias que colocaram Carlos Barbosa como exemplo e como uma referência. Uma delas foi uma matéria realizada pelo jornal Pioneiro e também transmitida pelo jornal Zero Hora, a mesma matéria, colocando Carlos Barbosa como um modelo para os demais municípios do Brasil. Até isso consta na capa da edição de sábado e domingo do jornal Pioneiro. Organização das Nações Unidas recomenda a Fórmula de Desenvolvimento de Carlos Barbosa. Portanto, um destaque importante aqui, um reconhecimento que não deve alegrar apenas os poderes constituídos, até porque eu vejo que os poderes têm uma pequena participação nesse resultado. A administração, legislativo, judiciário, quem realmente trabalhou e construiu esses números é o povo do nosso município. Foram anos de trabalho, de luta, de conquistas, inúmeras dificuldades enfrentadas que fizeram com que Carlos Barbosa atingisse o nível atual de desenvolvimento. E eu procuro, sempre que resultados desse tipo, até pelo interesse que eu tenho da minha formação, a conclusão da minha faculdade foi baseada em índices de desenvolvimento, gosto bastante desse assunto, até em cima disso eu procuro sempre fazer uma análise mais profunda dos fatos. Segunda-feira era tudo recente, o PNUD apenas havia divulgado os resultados, não foi possível fazer nenhuma avaliação mais minuciosa, mas passada a euforia com o resultado, acho que isso é importante. Se nós pegarmos os números, dividirmos pelos índices que compõem o IDHM, como renda, longevidade, também o índice de educação, nós vemos que todos, Carlos Barbosa conseguiu avançar. Todos o nosso município aumentou com relação ao último levantamento, no ano de 2000. Também, se compararmos, claro, com o levantamento realizado lá em 1991, em todos
nós conseguimos avançar. Alguns mais, outros menos. Também, se nós compararmos com municípios que compõem a nossa região, nossos vizinhos, nós vemos que nós estamos bem. Nossos números, se nós pegarmos todos esses fatores separados, nós estamos bem perante os demais. Talvez um ponto aí que alguns outros estejam um pouquinho melhor, seja no índice longevidade, mas nos demais, Carlos Barbosa se encontra também numa situação melhor. Então, esse é apenas um destaque que eu gostaria de fazer. Os colegas já me antecederam, mas realmente se confirmou essa notícia. Aquilo que foi adiantado na última sessão estava correto, tivemos um bom resultado e Carlos Barbosa foi mais uma vez destaque pelo que conquistou, destaque pelo trabalho e pelo resultado das ações de seu povo. Nós, como legislativo, precisamos ressaltar isso, ter muito orgulho dessas ações e orgulho, principalmente, do município que nós estamos aqui representando. Também, um outro ponto que foi destaque, inclusive na mídia nacional, é o problema que nós estamos enfrentando na contratação de médicos. Isso, inclusive, foi assunto da última sessão. Nós tivemos aqui a secretária da Saúde, Vera, presente, debatemos sobre isso. Nós até vimos que esse assunto já foi debate na Rádio Gaúcha, na imprensa local, e me chamou a atenção porque eu vi em outros meios de comunicação a nível nacional. Eu vi matérias sobre isso no site do Terra, vi uma reportagem no Jornal da Band sobre isso, uma reportagem dando um grande destaque para essa situação aqui enfrentada. Carlos Barbosa, um município com bom nível de desenvolvimento, não consegue contratar profissionais, mesmo tendo um bom salário. Então é preocupante isso. Eu já vinha demonstrando essa preocupação em outras sessões, mas à medida em que o município enfrenta essas dificuldades, nós ficamos ainda mais preocupados. É um assunto que merece, sim, a nossa atenção. É um problema que só tende a se agravar. Não acontece só com Carlos Barbosa. Vários outros locais do Rio Grande do Sul, do Brasil, principalmente comunidades mais carentes, comunidades mais afastadas dos grandes centros, vêm enfrentando situações semelhantes. É estranho isso. Entendo a forma com que a imprensa nacional vem tratando desse assunto, porque Carlos Barbosa é apontada como uma referência. Os jornais do Estado já, mais uma vez, fizeram isso, colocaram Carlos Barbosa como um exemplo para as demais comunidades, as demais cidades do Brasil. E nós aqui mesmo, tendo todas essas condições de qualidade de vida, também enfrentamos isso. Ao contrário do que muitos apontam sendo um problema de cidades mais carentes, cidades que não têm condições, Carlos Barbosa aparece como um exemplo oposto. Então, queria ressaltar isso, presidente. Fomos destaque em vários meios de comunicação na última semana. Notícias positivas, como essa do nosso resultado do IDHM, segundo melhor município, segundo município mais desenvolvido do Rio Grande do Sul, e também pontos preocupantes como esse da contratação de médicos. Acho que nós, como vereadores, precisamos, inclusive, aprofundar esse debate, presidente. Serão essas as considerações que eu gostaria de fazer e agradeço. Queria uma parte, vereador Denir? Sim. Sim, por favor, fica à vontade, depois já encerro. Rafael, só para reforçar, vereador, ficamos à frente de municípios muito importantes do estado, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, que é da nossa região, e eu estava vendo aí que no quesito educação nós somos primeiro. Somos primeiro no quesito educação, então acho que isso dá para se comemorar. Como você falou antes, o Baroni também colocou, isso é um trabalho de longos anos, não é de uma gestão, é um trabalho de longos anos que vem desenvolvendo em Carlos Barbosa e juntamente com o nosso povo, que trabalha muito e não mede esforços para levar o nome de Carlos Barbosa. As nossas indústrias aqui
que estão muito bem colocadas aí no nosso município, trazendo riqueza, desenvolvendo riqueza para o nosso povo. Então, acho que isso é importante, vereador Rafael, colocar, porque nesse quesito educação a gente tem que... Eu acredito muito que se o país investir em educação, a gente resolve muitos problemas, inclusive de segurança, de saúde, porque se tem educação, tudo vem atrás, tudo vem junto. Então, só para reforçar, vereador Rafael, obrigado. Obrigado, vereador Denir. Importante as tuas colocações. Até ouvi algumas pessoas comentando que em educação nós não estamos bem. Depende da comparação que nós fazemos. Se nós formos comparar com outros municípios aqui da região, nós temos um resultado melhor. Se nós formos comparar com o resultado que nós tivemos em 2000, nós avançamos. É claro que podemos melhorar. E eu acho que a administração municipal, as entidades competentes já vêm fazendo ações nesse sentido. Um projeto que foi implementado recentemente, que eu não tenho dúvidas de que trará um resultado muito positivo nesse índice, é a implantação do método positivo nas escolas municipais. Nós vamos demorar para perceber esses resultados acontecendo. Quem sabe no próximo levantamento nós teremos aí uma melhora ainda mais significativa. Carlos Barbosa se encaminha para ser um município de alto desenvolvimento. No próximo levantamento que fizerem em DHM, não tenho dúvidas de que Carlos Barbosa ultrapassará o índice de 0,8, o índice de alto desenvolvimento, índice obtido por municípios e cidades de países desenvolvidos. Nós estamos dando passos largos para isso. Algumas cidades do Brasil já conseguiram isso, mas nós estamos nos encaminhando também para alcançar o mesmo patamar. Que é importante isso. Se nós temos algum ponto que não evoluiu como os demais, precisamos avançar sim, precisamos melhorar. Agora, nós avançamos, precisamos reconhecer isso, e se nós não reconhecemos, os meios de comunicação, as outras cidades, as outras regiões estão fazendo isso, estão valorizando esse resultado, e é por isso que nós precisamos ter orgulho daquilo que nós conquistamos ao longo desses anos. Obrigado, presidente e colegas. A vereadora Lourdinha, só presidente, a vereadora Lourdinha, acho que ainda tem tempo. Tinha pedido uma parte, eu quase ia esquecendo. Ainda dá tempo, presidente. Obrigada, você bem breve. Só queria dizer assim, ó, que bom, né, que a gente vê que realmente Carlos Barbosa é uma cidade bastante desenvolvida, e infelizmente a gente ainda está enfrentando essa situação que é a falta do profissional, né, na área da saúde. E o outro fato importante é que realmente está sendo divulgado, né, para a população toda perceber que realmente não é só a situação do nosso município. O nosso município está se empenhando, está lutando, está colocando em todos os meios a procura desse profissional, mas a realidade é que nós não temos e não existe, né, esse profissional para suprir essas necessidades, não só no nosso município, mas em vários outros. Então, acarreta essa pendência, né, que o pessoal tanto nos cobra hoje em relação à saúde. Mesmo que a gente sabe que a saúde é uma situação bastante difícil, bastante complicada.